Ela mal conseguia respirar quando atravessou as portas do hospital. A dor vinha em ondas, o medo também. Não era só o parto, era o passado voltando com força. Quando ela levantou os olhos, o mundo parou. Ali, de jaleco, estava o único médico de plantão. O homem que ela jurou nunca mais ver. O homem que conhecia segredos que ninguém mais sabia. Os segundos ficaram pesados. Cada contração parecia puxar à tona escolhas enterradas, silêncios mantidos por anos, e uma verdade que nunca deveria ser descoberta daquele jeito. Ela apertou os lençóis, sentindo que aquele nascimento não traria apenas uma vida ao mundo. Traria uma revelação capaz de destruir tudo que ainda restava entre eles. Mas naquele momento, antes do próximo grito de dor, antes do próximo olhar, será que algum dos dois estava preparado para o que estava prestes a acontecer? A madrugada ainda não tinha terminado quando ela acordou com o mesmo aperto no peito de todos os dias. O quarto estava em silêncio, quebrado apenas pelo barulho distante de um carro passando na rua molhada. A luz fraca do poste entrava pela janela, desenhando sombras longas na parede. Ela ficou alguns segundos olhando para o teto, tentando reunir forças antes de se levantar. O corpo estava pesado, não só pelo peso da gravidez avançada, mas pelo cansaço acumulado de quem carrega mais do que deveria sozinha. Com cuidado, apoiou a mão na barriga e respirou fundo. O bebê se mexeu levemente, como se respondesse ao toque. Um sorriso rápido tentou surgir, mas foi interrompido por um pensamento que ela sempre empurrava para o fundo da mente. Não agora, ela pensou. Ainda não. Na cozinha pequena, o cheiro de café fresco tentou trazer alguma normalidade àquela manhã. Ela sentou-se à mesa, olhando para o celular desligado ao lado da xícara. Não havia mensagens, não havia ligações. Nunca havia. E, mesmo assim, parte dela ainda esperava algo que sabia que não viria. Era um hábito difícil de abandonar. O dia seguiu como tantos outros. Consultas rápidas, olhares curiosos de desconhecidos na rua, comentários bem intencionados que machucavam sem perceber. Está quase, né? Diziam. Ela respondia com um sorriso educado, mas por dentro sentia um nó. Quase. Mas para que exatamente? Para uma nova vida. Sim. Mas também para um confronto que ela vinha evitando há meses. Do outro lado da cidade, ele terminava mais um plantão longo. O hospital parecia nunca dormir, mas naquela manhã havia um silêncio estranho nos corredores. Ele tirou o jaleco com movimentos automáticos, passou a mão pelo rosto cansado e fechou os olhos por um instante. Havia anos que o trabalho era a única coisa que mantinha sua mente ocupada o suficiente para não voltar ao passado. O espelho do vestiário refletia um homem que parecia mais velho do que realmente era. As marcas ao redor dos olhos não vinham só da falta de sono, mas de escolhas que ainda o perseguiam. Ele se lembrava de como tudo havia terminado abruptamente, sem explicações completas, sem respostas. Apenas silêncio. Mais um plantão hoje à noite, disse uma enfermeira, passando apressada. Ele assentiu com a cabeça, sem reclamar. Plantões extras eram uma forma conveniente de fugir. Fugir de lembranças, de perguntas que nunca fez, de verdade que talvez não quisesse ouvir. Enquanto isso, ela caminhava lentamente pelo apartamento, organizando pequenas roupas dobradas com cuidado excessivo. Cada detalhe parecia importante demais. Cada peça de roupa trazia uma mistura de alegria e medo. Em alguns momentos, a felicidade vinha forte, quase sufocante. Em outros, a ansiedade tomava conta, como uma onda fria. Sentou-se na beira da cama e levou a mão ao rosto. Havia noites em que sonhava com ele. Não com brigas ou despedidas, mas com os dias simples, risadas bobas, planos que nunca se concretizaram. Acordava sempre com o coração acelerado e a sensação de culpa. Culpa por ainda sentir algo. Culpa por esconder tanto. O telefone vibrou de repente, fazendo-a estremecer. Era apenas uma mensagem automática da clínica confirmando a próxima consulta. Ela respirou aliviada, mas logo depois sentiu uma pontada estranha na barriga. Diferente das outras. Mais forte. Mais real. Calma, murmurou para si mesma, levantando devagar. Ela tentou ignorar, como tinha ignorado tantas outras coisas ao longo da vida. Mas a dor voltou, mais intensa, arrancando-lhe um gemido baixo. O medo se espalhou rapidamente, misturado a uma urgência que ela não podia mais controlar.
No hospital, ele caminhava pelo corredor com passos firmes, embora a mente estivesse distante. Parou por um momento ao ouvir um choro vindo da maternidade. O som sempre mexia com ele de uma forma estranha. Talvez porque representasse começos. E ele sempre teve dificuldade com começos e finais. Encostou-se à parede, respirando fundo. Pensou em como a vida parecia seguir em frente para todos, menos para ele. Havia coisas que simplesmente ficaram suspensas no tempo. Ela entrou no táxi com dificuldade, segurando o banco com força. A cidade parecia girar lá fora enquanto as contrações vinham mais próximas. Cada semáforo fechado era uma tortura. Cada segundo parecia cantar. Está tudo bem, moça? Perguntou o motorista, preocupado. Só vá mais rápido, por favor, respondeu ela, com a voz trêmula. O hospital surgiu à frente como um destino inevitável. O mesmo lugar que ela havia prometido a si mesma evitar. O mesmo lugar onde memórias antigas ainda respiravam entre aquelas paredes. Quando as portas automáticas se abriram, o cheiro característico de hospital trouxe uma avalanche de lembranças. Ela sentiu um frio subir pela espinha. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Trabalho de parto? Perguntou a recepcionista. Ela assentiu, incapaz de falar muito. Enquanto era levada pelo corredor, as luzes brancas passavam rápidas sobre seu rosto suado. Ela tentava se concentrar na respiração, mas algo dentro dela gritava que aquele momento não seria apenas sobre o nascimento de um bebê. Do outro lado, ele ouviu a movimentação incomum. Maçãs passando, vozes mais apressadas. Algo no ar parecia diferente. Um incômodo sem nome se instalou em seu peito. Doutor, precisamos de você na maternidade, chamou alguém. Ele ajustou o jaleco novamente e seguiu, sem imaginar que cada passo levava mais perto de algo que mudaria tudo. Ela apertava os lençóis agora, sentindo a dor aumentar. O medo já não era apenas físico. Era emotional. Era antigo. Era profundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, não apenas pela dor, mas pela certeza de que não havia mais como fugir. Quando ele entrou na sala, ainda não a viu claramente. Apenas percebeu o clima pesado, o silêncio tenso, os olhares rápidos entre os profissionais. Algo estava fora do lugar. Ela virou levemente o rosto, tentando se preparar para o que viesse. O coração parecia prestes a sair do peito. Havia um nome que ela não dizia há muito tempo, mas que ecoava agora com força dentro da sua mente. E no instante em que seus olhares finalmente se cruzaram, o mundo pareceu parar por um segundo longo demais. O passado, o presente e algo ainda escondido se encontraram naquele espaço pequeno, carregado de dor e silêncio. Ela engoliu em seco, sentindo uma nova contração chegar, mais forte do que todas as outras. Ele ficou imóvel, tentando entender se aquilo era real ou apenas mais um fantasma do passado voltando para cobrá-lo. E antes que qualquer palavra pudesse ser dita, antes que qualquer pergunta pudesse ser feita, a dor dela se intensificou. E o destino decidiu que não haveria mais volta. O silêncio que se formou entre eles durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. O som dos aparelhos, o murmúrio distante do hospital. Tudo ficou abafado quando os olhos dele encontraram os dela. Não havia raiva naquele primeiro olhar. Havia choque, confusão. E algo mais profundo, quase doloroso, que ele não soube nomear. É você, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ela desviou o olhar imediatamente, como se aquele simples reconhecimento tivesse o poder de quebrá-la. Uma nova contração veio forte, arrancando-lhe um grito. As mãos se fecharam com força no lençol, o corpo inteiro tremendo. Concentre-se na respiração, disse ele. Automaticamente, tentando assumir o papel de médico, mesmo com o coração disparado. Olhe para mim. Assim. Isso. Mas era impossível fingir normalidade. Cada movimento dele, cada palavra, trazia junto anos de silêncio, decisões não explicadas, feridas abertas. Não era para ser você. Ela sussurrou, com a voz falha, quando a dor diminuiu por um instante. Ele engoliu em seco. Aquela frase atingiu mais fundo do que qualquer acusação direta. Eu sei, respondeu, baixo, mas agora eu estou aqui. Enquanto a equipe se organizava ao redor, ele tentava manter a mente focada no procedimento. Mas algo não se encaixava.
O tempo, as datas, o modo como ela o olhava, como se carregasse um peso antigo demais para aquele momento. E então aconteceu. Quando ele ouviu os batimentos do bebê com mais atenção, algo dentro dele gelou. Era irracional, talvez, mas havia uma sensação estranha, quase familiar, que o fez hesitar por um segundo. Ela percebeu. Por favor, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Só faça o seu trabalho. Ele assentiu, mas o olhar não se afastou dela. Havia perguntas demais presas na garganta. Perguntas que ele evitou por anos. O parto avançava. A dor era intensa, mas o que mais machucava era o confronto inevitável entre tudo que foi deixado para trás e tudo que estava prestes a nascer. Você nunca me disse por quê, ele falou de repente, em um tom mais baixo, enquanto a equipe aguardava o próximo momento. Você simplesmente foi embora. Ela fechou os olhos. As lágrimas caíram livres agora, sem tentativa de controle. Porque eu não tive escolha, respondeu, quase sem voz. Outra contração. Mais forte, mais definitiva. Ela gritou, e ele sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era apenas empatia profissional. Era algo pessoal demais. Quando o choro do bebê finalmente ecoou pela sala, o tempo pareceu parar novamente. Um choro forte, vivo, preenchendo cada canto do ambiente. A equipe sorriu, aliviada. Mas ele ficou imóvel por um segundo, olhando para aquela pequena vida que acabará de chegar. Quando entregaram o bebê nos braços dela, o mundo ganhou um silêncio diferente. Um silêncio cheio de significado. Ela olhou para o rosto pequeno, ainda vermelho, os olhos fechados, a respiração irregular. Um sorriso misturado com choro tomou conta de seu rosto. Era ali que estava toda a verdade que ela tentou esconder. Ele se aproximou devagar. Olhou para o bebê. E então percebeu algo que fez seu coração errar o ritmo. O formato do nariz. A linha da boca. Um detalhe mínimo, mas suficiente para acender uma lembrança antiga demais. Quantos meses? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Ela demorou a responder. O suficiente, disse, finalmente. Ele sentiu o ar faltar. Não havia mais como fugir daquela pergunta silenciosa que gritava dentro dele. Ele é meu? Perguntou, quase num sussurro, como se temesse a resposta. Ela fechou os olhos com força. Por um segundo, pareceu que o mundo inteiro estava suspenso naquela sala. Sim, respondeu. A palavra caiu como um peso enorme entre eles. Ele deu um passo para trás, levando a mão ao rosto. Todas as noites vazias, todos os plantões extras, todas as tentativas de esquecer, tudo fazia sentido agora. Uma mistura avassaladora de emoções o tomou. Choque, dor, raiva, culpa e um amor inesperado, imediato, assustador. Por quê? A voz dele saiu quebrada. Por que você nunca me disse? Ela respirou fundo, abraçando o bebê com mais força. Porque eu tinha medo, disse. Medo de te prender a algo que você não escolheu. Medo de te obrigar a ficar por obrigação. Medo de destruir sua vida. E você acha que esconder isso não destruiu? Ele retrucou, com lágrimas nos olhos agora. O silêncio voltou, mas não era mais vazio. Era pesado, de verdade. Eu te amei, ela continuou, com a voz firme apesar do choro. E justamente por isso eu fui embora. Porque eu sabia que, se dissesse, você ficaria. Mas não por amor, por responsabilidade. Ele se ajoelhou ao lado da maca. Olhou novamente para o bebê. Seu filho. A palavra parecia estranha e poderosa ao mesmo tempo. Você decidiu tudo sozinha, disse ele. Tirou de mim a chance de escolher. Eu sei, ela respondeu. E eu vou carregar isso comigo para sempre. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Pensou em tudo que poderia ter sido diferente. Pensou no homem que ele foi e no homem que ainda podia ser. Eu não sei como fazer isso, confessou. Eu não sei ser pai. Eu não sei nem se mereço. Ela olhou com sinceridade. Eu também não sei ser mãe, disse. Mas a gente aprende. Todos os dias. Ele estendeu a mão com cuidado, quase com medo, e tocou o dedo pequeno do bebê. O toque foi leve, mas o impacto foi devastador. Algo dentro dele se reorganizou naquele instante. Eu não quero perder mais tempo, disse, com a voz embargada.
Não quero perder mais nada. Ela assentiu lentamente. Eu nunca quis te afastar, respondeu. Eu só quis proteger. O tempo passou. A sala ficou vazia. Restaram apenas eles três. Não como um final perfeito, mas como um começo possível. Antes de sair, ele se virou para ela. O que acontece agora? Perguntou. Ela olhou para o filho, depois para ele. Agora, a verdade já está dita, respondeu. O resto depende de quem a gente decide ser daqui para frente. Ele respirou fundo, sentindo o peso e a beleza daquela responsabilidade. E enquanto a luz da manhã começava a entrar pela janela do hospital, uma pergunta silenciosa ficou no ar, forte o suficiente para ecoar no coração de qualquer um que assistisse àquela história. Quando a verdade finalmente aparece, você teria coragem de assumir tudo o que ela traz junto? A vida às vezes nos coloca diante de verdades que temos medo de enfrentar. Esconder sentimentos ou decisões importantes pode parecer uma proteção, mas também nos afasta do que realmente importa: o amor, a responsabilidade e a coragem de enfrentar a realidade. Não é o passado que nos define, mas a maneira como escolhemos agir quando a verdade finalmente aparece. Cada momento de honestidade, mesmo doloroso, pode criar pontes que o silêncio nunca construiu. E no final, a pergunta que fica é: você teria coragem de enfrentar a verdade e assumir o que ela traz?